Bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Hoje vamos falar de forças e movimento, de Aristóteles a Newton. Vamos começar a nossa primeira videoaula pelo filósofo grego Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. O Aristóteles, representado na figura ao lado, disse o seguinte: um corpo só poderia estar em movimento enquanto houvesse uma força atuando sobre ele. Ou seja, se você tem uma força zero, nula, o seu corpo está em repouso, parado. Se você tem uma força F, tá? Ou seja, a mão está empurrando, enquanto eu tiver essa força F, eu vou ter movimento. Tirou essa força F, F volta a ser zero, então, e aí eu volto ao repouso, o meu corpo volta a ficar parado. Perceba que o Aristóteles viveu 400 anos antes de Cristo. O próximo que falou dessa ideia é o Galileu Galilei, que viveu cerca de 2000 anos depois, porque o Galileu está aqui em 1600 para 300 antes de Cristo, 380 para ser mais específico, quase 400, dá cerca de 2000 anos. E o Galileu observou o seguinte, que ao colocar uma esfera em um plano, vamos colocar o L aqui para ficar certo, horizontal, esta continuava a se mover por uma certa distância depois que este parava de empurrá-la. Assim, Galileu contestou Aristóteles dizendo que um corpo podia estar em movimento sem a ação de uma força. Mas como que o Galileu chegou a essa conclusão? Pegou a bolinha e empurrou. A hora que ele solta, perceba aqui, ó, ele soltou a bolinha, não tem mais contato, a força foi zero. Entretanto, ele ainda anda um certo trecho até que a velocidade dela fique zero. Se a força for maior, o trecho vai aumentar. Então ele solta, ele dá um impulso maior, né? Que é a força por um instante de tempo. E se ele desse uma força muito grande, ele entraria em movimento retilíneo uniforme. Ou se ele desse uma força e não tivesse nada que o parasse. Ok? E foi isso que o Newton observou. O Newton, que nasce em 1642, ano da morte do Galileu, embora há quem fale que o calendário tem um erro aí de 4 anos, mas pra gente vamos considerar que é o ano da morte de Galileu que Newton nasce. E o Newton propõe 3 leis, onde a primeira deles é a inércia, que ao estruturar os princípios da mecânica, o Newton se baseou em estudos de grandes físicos, entre eles o Galileu. Assim, a primeira lei de Newton não é nada mais do que uma síntese das ideias de Galileu, tá? Então ele não criou a partir do nada, ele retoma as ideias que o Galileu tinha falado relativas à inércia, e por isso mesmo ela é também denominada lei da inércia. A primeira lei da inércia, né, que foi escrita por Newton, porém concebida por Galileu, ela fala o seguinte, que na ausência, ó, perceba aqui, ó, na ausência você não tem força. Um corpo em repouso continua em repouso. Ok, isso o Aristóteles também falou. Porém, um corpo em movimento move-se em linha reta, tudo bem, com velocidade constante. Então, o corpo tem ausência de forças, tá? Porém, ele move-se em linha reta com velocidade constante. Isso é complicado da gente entender, porque a gente acredita que só há força enquanto há movimento, mesmo que eu não tenha nada. Se eu chutei a bola, aí muitas vezes acreditamos que tem força e não tem. Se o pé saiu da bola, não tem nada empurrando, a bola está indo por inércia, ela ganhou velocidade no primeiro momento, depois essa velocidade é conservada. Ok? O Newton foi mais além. Ele falou, a sua segunda lei, ele fala que essa força é proporcional a uma aceleração, tá? Então,
Isso para uma força. Mas se eu tiver mais do que uma força? Bom, consideremos então que um corpo sob a ação de várias forças, F1, F2, F3, ou quantas quiser, etc., como mostra a figura aqui, que nessas condições podemos substituir o sistema de força por uma única força, o que nós vamos chamar de força resultante do sistema, tá? E a aceleração que o corpo irá adquirir sobre a ação desse sistema de forças será obtida como se o corpo estivesse só sobre a ação da força resultante. Ou seja, todo esse monte de força eu simplifico em uma única, na força resultante, tá? E a segunda lei de Newton, que fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, nesse caso será substituída pela força resultante, que aqui está simbolizada por R, tá? E o vetor A, tá, que é a aceleração, terá a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, ok? Então a relação R igual a MA é a expressão matemática da segunda lei de Newton em sua forma mais geral, tá? Por que mais geral? Porque se você tiver quantas forças você tiver de 1 a 1 milhão ou a infinito, você pode achar uma força resultante. Então serve para todos os casos. F igual a MA só serve para o caso onde eu tenho uma força aplicada no corpo. E a gente vai ver que na natureza isso não ocorre, somente uma força, tem várias ao mesmo tempo sendo aplicada. Bom, podemos definir então que a segunda lei de Newton é a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional, ou seja, aumenta igualmente a resultante das forças que atuam nele, ou seja, que atuam no corpo, e que tem a mesma direção e o mesmo sentido desta resultante. Perceba aqui que ele usa a mesma expressão de cima, então força resultante igual a massa vezes aceleração, ou aparece esse símbolo, parece um M deitado, que na verdade é o símbolo de somatória, que significa a soma das forças. A soma das forças que estão agindo no corpo é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Vamos, para a gente entender isso aqui, vamos observar a figura. Nós temos a força 1, a força 2 e a força 3 sendo aplicada. Porém, perceba que aparecem essas forças intermediárias aqui. O que seriam elas? Seriam, para que eu ache a resultante R, primeiro eu preciso achar, agrupar essas forças, achar as forças resultantes intermediárias. Por exemplo, eu acho a força resultante entre F1 e F3, que vai ser simbolizado por essa aqui. Eu acho a força resultante entre F3 e F2, que vai ser simbolizado por essa aqui. E por fim, para achar a força resultante R, eu acho a resultante dessas duas, ok? E aí a gente chega nesse vetor grandão aqui, que é o R, e que vai gerar proporcionalmente, né? R é igual a massa vezes aceleração. Então, se existe a força resultante, existe uma aceleração, tá? É isso que a segunda lei de Newton fala pra gente. Existe uma força resultante, existe uma aceleração. Se não tiver força resultante, a aceleração é nula. A gente volta lá para a inércia, onde a velocidade é constante. Bom, vamos então para a terceira lei de Newton.